Como eu disse nesse vídeo aqui, falando as principais datas da off-season, do dia 21 de maio até hoje, 23 de maio, né, quarta-feira, tem um evento chamado NFL Spring League Meeting, que é quando os diretores da NFL se reúnem por uma segunda vez para falar e decidir algumas coisas importantes sobre a temporada, como mudanças nas regras ou outras coisas mais. Nesse outro vídeo aqui, eu falei sobre as primeiras ideias e muita coisa nova foi divulgada hoje e coisas muito legais também. É isso que a gente vai ver hoje. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, e teve muita mudança que foi aprovada aí, nada tipo, nossa, como é que vai ser o esporte agora, mas são coisas que vão mudar o jogo, cara, e que a gente vai notar enquanto a gente assiste o esporte, e uma coisa bem polêmica que a gente vai falar daqui a pouco também. Primeiro de tudo é as novas regras de kickoff. Eu vou deixar aí na descrição um vídeo postado pelo próprio time de operações da NFL, falando quais são as mudanças. Na prática, tinha duas opções pra NFL. Ou a NFL ia extinguir o kickoff, porque ele é meio inútil, assim. Tava num ponto da NFL em que o jogador faz o chute, o jogador ou ajoelha na endzone, ou ele vem pra frente e para um pouco pra frente, tipo... Tava muito difícil de ter aqueles kickoff louco em que o jogador vai até a endzone. Isso por culpa da própria NFL, porque eles querem proteger os jogadores e não causar lesões, então eles fizeram muita coisa pra proteger. Isso fez eles entrarem num impasse, porque agora tá muito chato. Então ou eles cancelavam ou eles alteravam mais. Eles foram pela segunda opção de alterar mais. Então, vejam esse vídeo aí embaixo, que fala sobre as mudanças. Tem muita coisa técnica, por exemplo, agora tem que ter 5 jogadores de um lado e 5 jogadores do outro do time que tá chutando, que vai chutar a bola, não o time que tá retornando. Mas tem algumas coisas legais que eu acho que são legais pelo seguinte: vai ser mais divertido e tem mais chance de ter touchdown do time que tá retornando, ou pelo menos um avanço muito grande. Por quê? Não pode mais wedge blocks. Wedge blocks é quando dois jogadores da defesa, eles ficam ombro a ombro assim e defendem um cara só. Então um cara tá vindo que nem um louco pra pegar o retornador e tem dois pra um só, porque vem em várias velocidades, então eles podem impedir um, depois impedir outro e tudo mais. Não pode mais isso, marcação mais individual agora. Jogador de defesa não pode correr quando o chute é feito. Então vocês sabem muito bem que o kicker, ele faz assim, aí ele começa a correr pra chutar. Quando ele começa a correr pra chutar, todos do time dele já correm pra pegar o retornador que nem um idiota. Não pode mais. Os jogadores do time que chutou a bola não vão mais poder correr atrás do maluco, nesse sentido do tipo, antes da bola cair. Tem que esperar a bola cair. Pelo menos é isso que esse vídeo dá a entender. Se eu tiver errado, me corrijam aí embaixo. 8 jogadores na linha de proteção do corredor e numa zona mais pra frente. Eles vão ficar um pouco mais pra frente ali. Eles não podem avançar enquanto o outro time não pode vir, então tem uma zona em que não pode ter bloqueio. Isso faz com que o retornador ele possa avançar mais, cara. E isso é mais divertido, porque pode ser que ele avance mais, pode ser que ele ache uma brecha, pode ser que ele faça o touchdown. A ideia da NFL foi que fosse mais divertido. Muita gente tá falando também que isso é só uma extensão do quanto a NFL quer limitar e pôr regra nas coisas. Os dois casos podem ser real. A gente vai ter que ver no jogo, sabe? Se vai ficar legal ou não. Vamos ver. As maiores diferenças que tiveram foi essa e a do hino nacional. Eu já vou falar do hino, mas antes, uma rápida. Agora, expulsões vão ser automaticamente revistas. Então, se um jogador é expulso de campo, o que aconteceu desde a temporada passada muito, que é 2 personal foul, o cara tá fora, ou alguma coisa muito grave, tipo, o cara deu uma enlocada lá e deu um soco em alguém, ele tá fora, mas isso agora vai ser reviewable, ou seja, vai ser revisado. Isso faz com que os jogadores possam reverter uma eventual expulsão que não foi correta, por exemplo. Outra coisa legal é que o Carolina Panthers estava à venda há um tempo e eles aprovaram a venda dos Panthers, porque a NFL é como se fosse uma grande organização em que os times são pequenas empresas, sabe? E os Panthers foram vendidos para David Tepper pelo valor de 2,275 bilhões de dólares, uma bela grana. E o Tepper tem uma partezinha de um outro time. Ele tem uma partezinha dos Steelers que ele vai ter que vender também por regra da NFL, mas agora ele é o novo dono dos
Carolina Panthers, que é um time que tá crescendo bastante. Foi anunciado que o próximo draft da NFL vai ser em Nashville. O draft 2019 da NFL vai ser em Nashville. Isso é muito legal também. E além disso, onde vai ser o Super Bowls de 2023 e 2024. O Super Bowl de 2023, ou seja, o Super Bowl de número 57, vai ser no Arizona, no University of Phoenix Stadium, que é o estádio que foi o Super Bowl 49, Patriots e Seahawks também. E o de 2024, o Super Bowl 58, vai ser em New Orleans, no tão amado Superdome, o Mercedes-Benz Superdome, que já foi casa de vários Super Bowls, é o estádio que mais teve Super Bowl sediados lá. E eu vi o quarterback, que pra mim é o melhor perfil de futebol americano do Twitter, caso você queira seguir, eles falando que isso acontece muito porque no Arizona e em New Orleans tem um clima muito bom, hotelaria boa e eles já têm um suporte legal pro Super Bowl. É por isso que eles são tão foco disso, sabe? De tempos em tempos sempre vai ser por lá, sabe? Lembra que eu falei pra vocês nesse vídeo que tá nos cards aqui sobre aquelas mudanças que teve e que eles estavam propondo em março? Por exemplo, a regra de recepção foi aprovada, se você quiser mais detalhes, vê aquele vídeo lá. E passou também uma nova regra que eu vou falar pra vocês. Eu falei pra vocês também naquele vídeo sobre o perigo que era contatos quando a cabeça do jogador tá mais pra baixo e eles colidem, o quanto isso pode ser ruim pra espinha. Caso do Ryan Shazier, como eu falei também naquele vídeo. Isso também foi confirmado, mas mais do que isso agora, se os juízes entenderem que um contato em que a cabeça foi abaixada assim poderia ser evitado, pode ser uma falta de 15 jardas ou pode ser até uma expulsão do jogador. Mais uma vez, ela vai poder ser revista, né? Não tem jeito, toda mudança que a NFL propõe vai ter muitas polêmicas, porque pode ser bom, pode ser ruim. Grande parte das pessoas dizem que isso tira a graça do esporte, mas muita gente diz também que eles querem dar uma aumentada na segurança para machucar menos jogadores. Vamos para a parte polêmica do vídeo então, que é o negócio do hino nacional. Se vocês não acompanharam o que aconteceu, eu vou resumir muito rápido aqui. Há 2 temporadas, na temporada de 2016, o Colin Kaepernick, que era quarterback dos 49ers, ele começou um movimento que foi ajoelhar durante o hino nacional americano, e ele estava protestando contra a violência contra negros nos Estados Unidos, uma questão racial e tudo mais. E teve muita polêmica com isso. Muitos e muitos jogadores aderiram. Em todo jogo tinha esse negócio de ajoelhar e tudo mais. E aí o Colin Kaepernick saiu dos 49ers e não conseguiu jogar a temporada passada em nenhum time. E agora também não. Inclusive ele tá processando a NFL por causa disso. Isso deu uma polêmica gigantesca e isso reforçou muito mais depois que o Trump foi eleito, porque tem toda essa questão ideológica e tudo mais, que eu não vou entrar nisso. Mas o que acontece? No ano passado isso chegou ao ápice em que a maioria dos jogadores dos times estavam se ajoelhando assim, sabe? E era justamente para as pessoas verem isso. E a NFL ficou perdida, porque tem um lado patriota demais que fala que é um absurdo, ridículo, não pode ajoelhar durante o hino porque patriotismo e tal, e o outro lado que fala é uma forma de protesto, pode fazer. E aí o que acontece? A NFL aprovou a seguinte regra: durante o hino, os jogadores podem escolher ficar no vestiário e não estar no campo durante o hino. Mas, se eles estão no campo durante o hino, eles devem ficar de pé. E se não ficarem, Golim, se não ficarem, o time vai entender o que fazer com o jogador. Mas apesar dos times terem a escolha de se eles vão punir o jogador ou não, a liga vai punir os times. Elas vão cobrar do time uma multa, por exemplo. Bom, a NFL quis fazer um meio termo nessa, né? Ela não quis proibir as pessoas de se ajoelharem no campo, mas ela também não quis permitir que isso acontecesse, porque tem os dois lados afetados, né? Dos 32 times, porque os 32 times tem os donos deles que votam nessas decisões, e os 32 times, só um técnico, um dono, que foi o Jed York, do 49ers, ele se absteve, ele não votou nem contra nem a favor, todos os outros votaram a favor da mudança. Eu achei isso meio esquisito. Normalmente eu não dou minha opinião aqui sobre essas coisas, porque eu quero informar vocês e tal, mas eu sei que tem muita gente que olha isso e não sabe muito bem o que fazer. A minha opinião eu sei o quanto isso é forte nos Estados Unidos, e eu sinto que lá tem um negócio muito grande, inclusive com o exército. Vocês sabem o quanto o Salute to Service é um negócio gigante, em que no mês de novembro eles vestem
adereços de exército e tudo mais, isso é uma coisa muito grande, é um patriotismo muito grande nos Estados Unidos. E pra muita gente, principalmente os mais tradicionais, assim, o negócio de ajoelhar é um problema muito grave, né? Mas eu não acho que essa foi a melhor coisa que a NFL podia ter feito. Porque, vamos pôr o Colin Kaepernick, por exemplo, dos 49ers. Você acha que ele vai ficar no vestiário, cara? Eu acho que ou os jogadores vão se ajoelhar do mesmo jeito e os times não vão punir os jogadores. Os Jets, foi o único time que eu vi, mas eu acho que mais times fizeram isso. Os Jets postaram no Twitter deles falando que não vão punir nenhum jogador que quiser se ajoelhar durante o hino. Então, eles vão continuar se ajoelhando, ou B, eles vão achar outra forma de protestar. Seja ficar de pé, mas com a cabeça baixa, como muitos já ficaram. E aí, sabe? Eu acho que é tapar o sol com a peneira e talvez não precisasse nem tapar esse sol. É isso que eu quero dizer. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Digam aí embaixo o que vocês acham. Essas foram as mudanças. Foi até hoje o evento, então teoricamente não vai ter mais mudanças, mas a off-season ainda, infelizmente, tá meio longe de acabar. Se você gostou do vídeo, gostei aí embaixo, se inscreva no canal e comente o que você achou dessas mudanças e a sua opinião sobre esse assunto polêmico do hino nacional. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, fui!